Olá, turma do nono ano, tudo bom? Nós vamos para mais uma atividade dessa semana, uma atividade de ciências. Ainda nós não vamos começar o volume 2, então nós vamos para a última atividade do volume 1. Vocês não têm esse caderno em mãos, tá? Mas eu vou passar aqui a atividade, dar uma explicadinha rapidinho para vocês, né? Que vocês vão conseguir entender, tá? Então, nós vamos falar sobre ondas, né, o que seriam as ondas, né, os tipos de onda. Quando a gente fala de onda, a gente fala de perturbação, né, em um material, tá? Então, a onda, ela pode ser classificada como onda mecânica ou onda eletromagnética, e nós vamos falar um pouquinho de cada uma. Tá? Então, o que seria uma onda mecânica? Então, toda vez que a gente falar, ou vocês ouviram falar em onda mecânica, vocês vão pensar naquelas ondas que não são capazes de se propagar no vácuo e ela precisa de um meio material de propagação, tá? Então, por exemplo, onde a gente vai encontrar esse tipo de onda? O som é uma onda mecânica. Então, para vocês ouvirem, né, por exemplo, ouvir esse áudio, vocês vão precisar de um meio material para que essa onda se propague, né? Que neste caso seria o ar. Então, o ar é o meio material, ou a água, ou superfícies sólidas, que são meios materiais de propagação das ondas mecânicas, né? Importante essa informação de não se propagar no vácuo, até porque muitas vezes, né, ao assistirmos alguns filmes de ficção científica, a gente vê algumas explosões, né, no espaço e ouvimos essas explosões, e que não é uma coisa real, né? Na verdade, nós não somos capazes de ouvir explosões no espaço, tá? E as ondas eletromagnéticas também é gerado a partir, né, da oscilação, né, de cargas elétricas oscilantes, tá? As ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo, né? Então, há propagação de ondas eletromagnéticas no vácuo, né? Por isso que a luz do sol chega até nós, né, graças a essa propagação de ondas eletromagnéticas. Uma vez que ondas, quando a gente está falando de ondas eletromagnéticas, a gente está falando de luz, né? A luz visível e luz invisível. Agora, elas também se propagam em meio material. Então, a onda eletromagnética se propaga em meios materiais e também se propaga no vácuo, tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Ondas de rádio, de radar, raio-x, micro-ondas, né? São ondas eletromagnéticas. E o que elas têm em comum é a velocidade de propagação, que é próxima, né, à velocidade da luz aí, tá? Bom, então eu deixei aqui uma imagem que é chamado de espectro eletromagnético, que na verdade, o que seria um espectro eletromagnético, né? A distribuição das ondas eletromagnéticas visíveis e invisíveis, tá? Ou não visíveis, né? De acordo com a frequência e comprimento de onda característico de cada radiação. Então, o que vocês vão ver nessa imagem, né? O que é importante saber? Os tipos de onda. Então, eu tenho aqui, ó, ondas, né? Ondas de rádio, micro-ondas, o infravermelho, a luz visível, né, ó, que é essa luz do sol, a luz branca, né, a luz aí da lanterna da sua casa, tal, ultravioleta, o raio-x e o raio gama, né? Essas são as ondas eletromagnéticas. E eu tenho aqui, ó, essa representação da onda. E eu observo que aqui ela é maior, né? Ó, tem um distanciamento maior e ela vai diminuindo, né? Então, o que é essa cobrinha aqui, né? Ó, né? Isso daqui, ela está representando a frequência da onda
e também o comprimento da onda. Aqui embaixo vocês vão ver uma numeração, né? Um número, uma numeração, que nada mais é do que a frequência das ondas, tá? Que vai variar de 10 até 10/26. Então, ondas mais baixas, menor frequência. Ondas, né, considerada mais alta, maior frequência, tá? O que significa essa frequência? A frequência seria a energia transportada por essa onda, uma vez que as ondas transportam energia. Então, quanto mais alto o número, maior a frequência, mais energia ela está transportando. Então, se eu comparar rádio e o rádio e o raio gama são ondas eletromagnéticas de maior energia, tá? O que eu tenho que observar aqui também, ó? As ondas de rádio, micro-ondas, eu vejo uma distância entre um pico e outro. Esse pico aqui é chamado de crista da onda, né? Então, quanto maior for essa distância, maior for o comprimento da onda, menor é a frequência. Quanto menor for o comprimento da onda, né, a distância entre uma crista e outra, maior é a frequência, tá? Por isso que a gente fala que frequência e comprimento de onda são duas grandezas inversamente proporcionais. Uma outra coisa que eu gostaria que vocês observassem, esse trechinho aqui, ó, luz visível. Esse trechinho é o que a gente consegue enxergar. Todos os demais aqui, ó, antes da luz visível e depois da luz visível, a gente não, nosso olho não tem capacidade de captar essa luz, a gente não consegue ver, né? E aí a gente vê esse colorido que é bem comum, né? A gente já viu isso daqui no nosso dia a dia. Depois de um dia de chuva, por exemplo, a gente vê o arco-íris e ele tem exatamente essas cores, que é a cor da luz branca. Então, quando eu estou vendo um arco-íris, na verdade, eu estou vendo a fragmentação, né, a decomposição da luz branca num espectro eletromagnético, né? E eu vejo todas essas cores aqui, né, no céu, em forma de arco, tá? Essa é a luz visível. E cada uma dessas cores aqui, ó, ela tem uma frequência, um comprimento de onda, uma frequência, né? Isso daqui é um fator muito importante, né, porque eu vejo o céu colorido algumas vezes. Eu vejo ele, na maioria das vezes, em azul, né, porque ela se espalha com uma rapidez maior. E eu, às vezes, posso ver ele em tom de vermelho, de laranja, né, principalmente no amanhecer ou bem à tardezinha, pela posição do sol e também pelas partículas, né, em suspensão na atmosfera. Tá, eu consigo observar a coloração aí, amarelo, né, laranjado, avermelhado, tá, no céu. Então, por que ocorre esse fenômeno? Por conta, né, das ondas eletromagnéticas, certo? Bom, vamos lá para o próximo. Aí nós já vamos começar com uma atividade, né? Uma atividade que estaria lá na apostilinha de vocês, né? Mas como vocês não têm ela em mão, vocês vão fazer no caderno. Relacione cada material com a onda correspondente. Então, eu coloquei aqui, ó, pandeiro, onda da praia, violão, controle remoto, micro-ondas e Bluetooth. Então, vocês vão relacionar. Então, vocês vão escrever aqui, ó, na frente, onda eletromagnética. Então, quais desses elementos aqui, quais desses materiais é considerado onda eletromagnética? E quais são onda mecânica, tá? Radiação e o avanço tecnológico, né? Nós vamos observar a radiação eletromagnética em várias situações do nosso dia a dia. Então, por exemplo, ó, vocês só estão assistindo, né, esse vídeo por conta da radiação eletromagnética, tá? E ela é utilizada, né? Então, ela existe, está no nosso dia a dia, né? Dentro da nossa cozinha, lá na sala, na nossa TV, no nosso rádio, né? No celular, tá? E ela é utilizada na medicina, e ela foi muito importante, né? Para o diagnóstico de doenças, então investigar, né? E diagnosticar doenças como as
radiografia, tomografia, ultrassonografia, né? A ressonância, tanto nuclear quanto magnética. Também para o tratamento, né, de câncer, que são as radioterapias, tá? E a cirurgia, né, no raio laser, tá? O tratamento, também até tratamento de pele, hoje se usa o raio laser, infravermelho e também o ultravioleta. Na apostila tinha uma pesquisa, né? E que nós vamos fazer ela porque ela é importante. Então, com o auxílio de livros didáticos ou da internet, faça uma pesquisa para responder as questões a seguir, tá? Considerando o que foi discutido nas atividades anteriores, registre o resultado da pesquisa no seu caderno. Bom? Então, o que diferencia radiação ionizante das demais radiações eletromagnéticas? Então, olha só, radiação ionizante são as radiações que possuem uma maior energia. Então, ela transporta altas energias. Então, são aquelas radiações onde a frequência é maior, tá? Quando a gente fala em radiação ionizante, a gente está querendo dizer toda a energia, né, capaz, toda a radiação capaz de arrancar um elétron de um átomo ou molécula, tá? Então ele é de alta energia. Quais são as implicações à saúde quando se fica exposto por tempo prolongado às radiações ionizantes? Então, se por exemplo eu fico lá muito tempo, né, num raio-x, né, por que eu não posso ficar muito exposto à radiação? O que isso vai comprometer meu organismo? Tá? E quais as medidas foram adotadas ao longo do tempo para promover segurança na utilização das radiações, né? Por exemplo, quando a gente vai ao dentista fazer uma radiografia, né, então ele usa uma medida de segurança, né? Por exemplo, colocar um avental de chumbo no nosso organismo, tá? Para nos proteger. Então, são medidas de segurança. E aí vocês vão pesquisar outras medidas que são utilizadas, né, na medicina ou, né, em outro setor, de modo a promover aí a segurança do indivíduo na utilização das radiações. Então, é essa a nossa atividade dessa semana. Qualquer coisa pode me contatar. Um grande abraço e até a próxima aula.